Bom dia, boa Olá, sexta. bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá estamos numa manhã em que o sol resolveu nos visitar de novo em São Paulo. Ontem nós tivemos um dia outonal surpreendente, porque houve uma queda vertiginosa da temperatura. Vocês não podem imaginar, caiu mais de 10, 12 graus. Mas hoje o sol voltou. Está um dia bonito em São Paulo, sexta-feira. Que bom. Espero que o fim de semana seja luminoso. Porque você sabe que o Flamengo vem aqui em São Paulo para desafiar o Palmeiras no domingo. Já deu um cacete no São Paulo, né, o Flamengo. Vamos ver. Não foi um cacete, foi 2-1. Não dramatiza também. 2-1 não foi um cacete. Mas a gente tem que aprender a medir, cuidado. A régua é importante. Mas nos livramos daquele técnico lá. Vamos ver se o Palmeiras... Podia tirar o técnico do Palmeiras, ia ser bom. Ana, vai, vamos entrar nos assuntos fundamentais para o país e para o planeta. Tá difícil escolher um tema, Valério, mas eu vou escolher 25 de abril, cinquentenário da Revolução dos Cravos, vou estar lá semana que vem, então a gente estava conversando sobre isso aqui mais cedo, em uma conjuntura difícil para Portugal, né? Aquele partido Chega, do André Ventura, da ultradireita, amigo aí dos Bolsonaros, ele chegou a fazer 48 parlamentares na Assembleia da Portuguesa. Como você vê esse 25 de abril nessa conjuntura internacional que nós estamos vivendo, né? Bom, seria em qualquer circunstância um 25 de abril diferente. Você sabe, eu creio que a maioria dos que nos acompanham não sabe. O 25 de abril é ininterruptamente comemorado há 50 anos em Portugal. Quando eu digo comemorado, vejam, no Brasil nós temos celebrações, mas elas quase todas estão vinculadas ao que podemos chamar a uma tradição cultural popular, com forte inspiração religiosa. As comemorações políticas no Brasil são muito simbólicas. O Dia da Independência é um desfile militar. E nós passamos quase sem perceber o aniversário de 40 anos das diretas. Esta semana, por exemplo, quarta-feira passada, foram 40 anos do comício do Anhangabaú, que foi a maior manifestação de massas de rua que alguma vez se fez neste país. 40 anos, é uma data redonda. Passou desapercebida. Muito bem. Nas aldeias, não vou falar só das vilas, até nas aldeias em Portugal se comemora o 25 de abril. Ou seja, há uma memória viva. Este 25 de abril vai ser diferente porque são 50 anos, mas, sobretudo, porque vai ser a oportunidade da esquerda nas ruas dar uma resposta ao que foi o giro de um segmento de massas dentro da sociedade portuguesa para a extrema-direita e para posições são muito de um extremismo radical que como nós conhecemos no Brasil, pelo bolsonarismo, assustador, eu não vejo outra palavra, é assustador, o mundo está ficando perigoso, Mauro. Claro que nós já passamos, né, somos um material curtido, passamos por não poucas e boas, mas... Então, em primeiro elemento, creio que vai haver uma resposta, vai ser vigorosa, ou seja, não depende somente da autoridade dos líderes políticos, como nós sabemos, no mundo todo, não é diferente em Portugal, está muito abalada, inclusive as lideranças da esquerda estão muito desautorizadas, digamos assim. E vou falar da direção do Partido Socialista, que tinha conquistado maioria absoluta, e não completou metade do mandato. Por isso, essas eleições foram antecipadas. As eleições que trouxeram
para o Palácio de São Bento, a Aliança Democrática, que é a aliança dos partidos históricos de representação dos interesses capitalistas em Portugal, PSD e o CDS, o PSD chamado Partido Social Democrático, que evidentemente é parte da ironia da vida, é como o partido da representação do grande capital Brasil se chamar Partido da Social Democracia Brasileira. É uma anedota luso-brasileira. É um partido liberal, de direita. E o Centro Democrático Social não é centro, não é democrático e não é social. É de direita inclinada, digamos, à extrema-direita. O CDS foi devorado pelo Chega. Surgiu uma nova ferramenta de representação dos interesses de uma fração muito perigosa dentro da classe dominante, que encontrou uma audiência nas camadas médias proprietárias que ficaram espremidas depois do impacto da última grande crise econômica, que, como sabemos, é a crise de 2007-2008, começa nos Estados Unidos em 2007-2008. Ela é contornada com o quantitative easing, ou seja, relaxamento monetário, uma nova estratégia econômica inédita no pós-guerra, que foi mandar imprimir dinheiro, fazer dívida, né? Numa escala como nunca tinha se visto. Então, as dívidas públicas, em proporção do PIB, chegaram a 140% nos Estados Unidos. Estava em 100% em 2005, 2006, foi para 140%. A dívida pública no Japão estava em 150%, passou para 230%. E, desde então, se praticam... e o impacto chegou na Europa, depois de 2012, 2013, e em 10 anos, o impacto das consequências da obediência de Lisboa às orientações da União Europeia foi uma pauperização. A sociedade portuguesa ficou mais pobre. E ficou mais pobre não porque tenha havido propriamente uma retração da capacidade de produção de riqueza, mas porque o processo é de concentração de renda. Então, Portugal ocupa hoje um lugar que é fundamentalmente, na divisão internacional do trabalho, garantir uma espécie de parque temático de férias para boa parte da classe dominante mundial. Descobriram que Portugal tem um clima adorável, descobriram que o país tem uma população que é muito amigável, descobriram que o país também é muito barato, portanto, confortável. Disto comparativamente, claro, sempre, né? Então, é neste contexto que há uma pauperização e surge uma liderança como André Ventura, que é a expressão dos rancores, dos ressentimentos, e, em grande medida, também desespero em setores populares. Há setores populares que apoiam o Chega e ele dá um pulo e de um partido, um pulo vertiginoso, ou seja, o Chega esteve muito próximo de conseguir 20% nessas eleições. 20% é 1 em cada 5 dos votos portugueses. Então, não sabia que você vai, Ana, é uma grande oportunidade, você vai ver que é emocionante desfilar pela Avenida da Liberdade, desde a Praça do Marquês do Pombal até a Baixa, até o Rocio, depois o Terreiro do Paço, em frente ao Tejo. Você verá, eu estou, digamos, confiante, centenas de milhares de pessoas, vai ser uma manifestação muito poderosa, vai ser uma manifestação claramente antifascista e vai ser uma resposta nas ruas à crescente divisão, né, que existe na sociedade portuguesa, num quadro defensivo, ou seja, num quadro no qual a esquerda teve uma derrota muito grande, muito grande. É um quadro defensivo, como já sabemos. Nós já estamos experientes em quadros defensivos, né, Mauro? A gente já... Sim. Valério, enquanto lá em Portugal haverá esse desfile democrático e popular do dia 25, aqui nós vamos ter uma concentração da fascistada, a manifestação bolsonarista em Copacabana no domingo. Aparentemente, essa manifestação foi vitaminada por conta da entrada do Musk, né? O Musk se tornou um bolsonarista aqui em território nacional, praticamente, nos ataques dele ao Supremo,
E eles já estão de novo, né? Eu falei mais cedo, os fascistas brasileiros são impressionantes, eles não recuam nunca, né? Estão sempre dobrando a aposta, né? Malafaia já está dizendo que vai falar mal do STF muito mais do que falou lá em São Paulo e tudo. Qual a sua expectativa para essa manifestação e qual a sua expectativa da repercussão dela no cenário? Porque a primeira repercutiu muito, né? Bom, pois é. Quarta-feira vai ser uma alegria ver os operários, os professores desfilando no 25 de abril em Lisboa. Mas nós temos o nosso domingo. O domingo em Copacabana. É terrível. Que inveja, Ana, de você que vai fazer essa viagem. Que inveja, a primeira coisa que eu tenho. Que beleza. Você se portou muito bem e ganhou isso de presente. Eu fui um mau menino e fiquei de castigo aqui em São Paulo para acompanhar os fachos em Copacabana. Eu tenho que me portar melhor o ano que vem, Mauro. Bom, indo ao nó do problema. Bom, nós tivemos claramente um deslocamento, né, da situação política. Digamos, há 2 semanas que nós só discutimos o impacto da rede internacional de solidariedade da extrema-direita com Bolsonaro, que é uma operação política, não sejamos inocentes. Eu fico um pouco surpreendido quando a mídia comercial, a mídia burguesa, apresenta as notícias e não relaciona o hoje com o ontem. É uma coisa, parece que eles têm uma amnésia, uma espécie de doença que é uma amnésia diária, que esquecem o que aconteceu na semana anterior. É evidente que há uma relação indivisível entre a viagem de uma delegação de deputados comandados pelo Eduardo Bolsonaro ao Congresso norte-americano e, na sequência, o pronunciamento de um líder da extrema-direita norte-americana dentro do Congresso norte-americano, a partir de uma comissão, fazendo uma denúncia de suspeita de que há uma ameaça autoritária conduzida no Brasil por investigações secretas do Alexandre de Moraes, e, ao mesmo tempo, nós temos os ataques de Musk ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, tudo isto é parte de uma articulação internacional que remete a uma questão fundamental. Há uma contraofensiva do bolsonarismo. Eles estão preocupados com a investigação, o julgamento, condenação e possível prisão do Bolsonaro e alguns generais de 4 estrelas, o que não tem precedentes na história do Brasil. Estão preocupados, Bolsonaro vai preso ou não? Eles estão preocupados em saber, a extrema-direita no Brasil vai ser ilegalizada? Ou seja, há condições de, pela luta política, forçar um tal isolamento do Supremo Tribunal Federal. Eles tocam o tambor pedindo impeachment para o Alexandre de Moraes. Vamos ter consciência de que nós estamos falando. É isso que eles estão tocando o tambor. Eles querem cercar de tal maneira a investigação para garantir a impunidade. Isto é uma operação para permitir que haja uma transição indolor de uma estratégia de luta pelo poder insurrecional para uma estratégia de luta pelo poder eleitoral. Eles querem se reposicionar. Para fazer o reposicionamento, eles têm que sair incólumes, impunes e, portanto, ilesos do que foi, com todas as letras, a aventura delirante da preparação de uma quartelada no Brasil durante o último ano do mandato do Jair Bolsonaro. Isto tem consequências, isto tem que ser. Não há como virar esta página outra vez da história do Brasil. Não nos surpreende que ele peça anistia. É óbvio que o seu objetivo, sua estratégia política é garantir a preservação da legalidade política. Então, que esperar de Copacabana? Eu não subestimo. Eu creio que o Mauro e você, Ana, já sabem que há muitos anos, por toda uma interpretação do que é a realidade da sociedade brasileira, uma interpretação de quais são as consequências na
consciência de dezenas de milhões do tipo de fratura social que nós temos, a desigualdade, o racismo, a misoginia, enfim, o atraso cultural, por muitos fatores. A sociedade brasileira, ela é peculiar, ela é diferente, ela tem, digamos, os seus traços mais originais. E o traço mais perigoso da nossa... nós temos coisas maravilhosas, o Brasil é um país fantástico, é um país, é uma nação que desperta não somente interesse, mas alguma fascinação no mundo. É assim, não é nenhum exagero, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade dramática, porque há o peso de uma terrível história. Nós tivemos um terrível século XIX e nós tivemos um terrível século XX. Para resumir em 2 palavras, porque nós carregamos o peso da história dos nossos ombros, uns mais do que outros, evidentemente, os jovens caminham mais leves. Mas nós tivemos um terrível século XIX, que é um século de grande estagnação, com a preservação intacta do monopólio, com a preservação intacta da escravidão, quase até o final do século. Portanto, perdemos uma enorme oportunidade do século XIX de ser um polo de atração no mundo, como foram os Estados Unidos. Lembremos que saíram 70 milhões de pessoas da Europa e quanto dezenas, 45 milhões foram para os Estados Unidos, nós recebemos pouco mais de 3, 4 milhões, porque não era atrativo. Eu gostaria, se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, perguntar para os camponeses italianos Arcari, que saíram lá de Mantova e vieram para Santos, aqui para a hospedaria, por que eles escolheram o Brasil? Eu não tenho a menor ideia. Eu nasci produto de uma escolha feita pelos meus bisavós. Aí meu avô e meu pai ficaram. Então, nós temos um 19 lento, tardio, um 19 muito reacionário, até a forma do Estado, né, monárquica. Nós conseguimos ter um imperador. É meio uma excentricidade do século XIX. Estavam surgindo repúblicas, esse era o destino da história, e nós, pomposa, solenemente, dizemos temos um imperador nos trópicos. É meio ridículo o nosso século XIX, me perdoem. E depois nós temos o terrível século XX. O século XX é o século em que a classe dominante passa, digamos, se associa às Forças Armadas para permanentemente ameaçar a sociedade, os métodos da guerra civil, dizendo não vai mudar. E se mudar, quero ver, vão encarar, porque nós temos as armas. Então, é o período das ditaduras, a democracia liberal, com liberdades democráticas, fundamentalmente para os capitalistas, mas permitindo, pelo menos, a respeito aos direitos civis, foi excepcional. Carregamos esse preso. O que vai acontecer domingo em Copacabana? Ele vai juntar uma multidão exaltada, muito radicalizada na extrema-direita, impulsionada pela defesa de interesses. Termino só com uma observação de 1 minuto, Mauro. Veja, as pessoas vão às ruas. As pessoas vão às ruas porque têm uma identidade política, mas essa identidade, ela resulta da defesa dos seus interesses, ou seja, a ação política, quando elas têm esse grau de ativismo, de engajamento, é porque tem clareza da defesa dos interesses. O vocabulário político é um pouco a encenação do espetáculo. É uma demonstração de força, uma concentração da extrema-direita no Rio de Janeiro, e ela repousa na confiança de uma massa, que seguramente vai ser na escala de muitas dezenas de milhares, de que o seu destino, seus interesses estão na mão daqueles chefes políticos que vão usar da palavra para tentar convencer a maioria da nação de que são eles que devem exercer o poder. Esse é o sentido da manifestação. Porque sabem quais são os seus interesses. Porque tem algo a perder, por isso é que é uma manifestação reacionária. É uma manifestação que nós vamos ver, como vimos na Paulista, uma maioria de homens brancos de meia idade que têm uma vida confortável,
que tem propriedade, que tem uma escolaridade média muito mais alta que a da população brasileira. Então, o que nós vamos ver é rancor e ressentimento de quem diz não pode mudar. Veja, o que eu defendo, o que nós defendemos à esquerda, nós dizemos já devia ter mudado. E eles estão dizendo já mudou demais. E nós estamos dizendo nós queremos mudar muito mais e muito mais rápido. Então, o choque é inevitável. E Valério, o precisa decidir. Diga, Mauro. Ana precisa sair. Ana, você vai para o Fórum Global, né? Isso, gente. Daqui a pouco, na hora que terminar aqui a entrevista com o Valério, vamos lá para o Fórum Global, vamos falar sobre esses ataques aí desta noite, né, de Israel contra o Iraque, o Irã e a Síria. Obrigada, Valério. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Obrigada. Tchau. Tchau, Ana. Legal. Eu não me despeço da Ana para as férias, que a gente ainda vai se falar hoje. Valério, acho que a questão, o Rio tem ainda um aspecto, só um comentário breve, que talvez agrave em relação à manifestação de São Paulo, que o Rio é o parquinho dos militares da reserva, né? Você tem milhares de esposas, generais, tenentes. O Rio de Janeiro é povoado por militares. A família militar, o Rio de Janeiro, a família militar, entre aspas, o Rio de Janeiro era o seu sonho de consumo, né? E especialmente Copacabana, né? Era o calçadão de Copacabana era uma espécie de desfile civil de shorts de oficiais do exército aposentado, frequentemente passeando os seus mastins, os seus cachorros. Sim. O que, portanto, agrava o caráter da manifestação do Rio em relação a São Paulo. Uma última questão, nós temos 4 minutos. Eu sei que é difícil para você responder em 4 minutos, mas eu vou te pedir. Eu estou achando que a Frente Ampla está cindindo, acho que já tem os primeiros sinais. A mídia liberal, que estava na Frente Ampla, a economia estava na frente política, Folha, Estadão e Globo, já começou a cacetear não apenas na economia, mas também na política do governo. Estão atacando o STF, estão defendendo o Moro, estão indo para estão fazendo esse movimento. Hoje a Folha dá outra manchete caceteando o STF. E o Lira fez um movimento desde a votação do Brasão, de se reaproximar, ele nunca foi distante, mas se aproximar mais da extrema-direita. Você acha que a Frente Ampla pode estar começando a esgarçar? Pode. Eu creio que a tua análise, os elementos são justos. Vejamos um por um e com a minúcia que o tempo nos permite. Primeiro, creio que há claramente tensões dentro da fração capitalista que rompeu com o bolsonarismo durante a pandemia, que sustentou a terceira via, que apoiou Simone Tebet, que depois acompanhou o movimento de Alckmin-Tebet dentro do governo e, portanto, aplaudiu a PEC da transição e os compromissos mútuos que se estabeleceram entre a direção do PT e os aliados liberais, que são, em grande medida, a representação de uma parcela mais importante do capital financeiro, porque nós sabemos que a classe dominante brasileira está dividida, há uma fração muito expressiva, liderada pelo agronegócio, que apoia o bolsonarismo, e nós podemos, inclusive, eu tenho arriscado esta conceituação, afirmar que, no sentido que Marx atribuída à palavra massa da burguesia, nós poderíamos dizer que a massa da burguesia acompanhou o bolsonarismo, tem mais identidade com ideias, programas, valores defendidos pelo bolsonarismo. Então, nós estamos vendo um deslocamento. Como se traduz, como podemos medir? Em primeiro lugar, pelos meios de comunicação. Quer dizer, uma das vantagens da democracia liberal é que ela permite que a classe dominante debata em público. Nós estamos assistindo, ela está debatendo em público. É por isso que o compromisso da classe dominante com a democracia liberal é com as liberdades democráticas para si própria. Eles estão debatendo em público, nós estamos assistindo todos os dias. O Estadão, o Globo, Valor Econômico, a Folha, as televisões.
né, a CNN, a Jovem Pan, há um debate público entre as diferentes frações capitalistas que utilizam os meios de comunicação para colocar os seus melhores porta-vozes, mais qualificados, e aqueles que têm condições de ter o mínimo de habilidade de comunicação para tentar traduzir em palavras que possam ser compreendidas pelas camadas médias, pelo menos, ou por parcelas mais educadas dos trabalhadores, os seus interesses. Então, eles estão debatendo publicamente. Qual é o debate? Estão dizendo aqui está em disputa, está perigoso. O Lula, a esquerda, resiste a fazer o arrocho necessário. O Brasil tem que gastar menos e o Estado não pode cumprir um papel de locomotiva do trenzinho do capitalismo periférico. Não pode ser alavancada a economia. Crescer não é o mais importante. O mais importante é garantir que a relação dívida pública-PIB se mantém estável, porque isso é que permite investimento externo e garante a estabilidade da moeda e, portanto, não há desvalorização dos ativos. Lembre-se, quando há inflação, a burguesia também perde. A inflação não é um efeito colateral, em geral, do crescimento, mas ela não é. A classe dominante não persegue a inflação, ela odeia a inflação, porque a inflação é a desvalorização dos ativos. Quando a moeda nacional, através da qual se expressam o valor das propriedades, desvaloriza, eles também perdem. Então, há um debate público, eles estão defendendo uma linha liberal mais dura e, portanto, aplaudem o Fundo Monetário. Quer dizer, o Fundo Monetário está dizendo: eu vou puxar a orelha do governo brasileiro, mas eu quero dar um beijinho na ponta do nariz do Milei, porque é na Argentina que eles sabem fazer serviço. Bom, Milei, nos últimos 15 dias, o que fez foi anunciar que vai demitir 70 mil funcionários públicos num país que é fundamentalmente do tamanho, para comparações, de São Paulo, do estado de São Paulo. 70 mil é uma devastadora destruição. Significa que órgãos inteiros vão ser desmantelados. E o Fundo Monetário diz: assim é que se faz. Então, primeiro, há um debate sobre o arrocho fiscal, porque há uma frustração com o fato de que a apresentação do orçamento para 2025, em vez de perseguir superávit, reduziu para déficit zero. Evidentemente, sejamos conscientes, não é que esta fração burguesa está rompendo com o governo. Não está. Eles estão disputando. É diferente. Eles querem conquistar a hegemonia. O outro sintoma mais importante é o Lira. A movimentação do Lira no Congresso Nacional, ela tem uma dimensão defensiva, que é o que a maioria das análises tem identificado, é uma manifestação defensiva no sentido que ele passou por um desgaste com a votação do Brazão, ou seja, a votação que manteve o Brazão na prisão foi um escândalo nacional e mundial. Veja, Brazão é uma espécie de inimigo número 1 do Batman. Ele é o Coringa, ou seja, ele é o mandante do assassinato de Marielle Franco, que foi o assassinato político de maior repercussão no Brasil e no mundo desde 2018. Ele é o mandante. Durante 6 anos não se encontrava quem mandou matar, até que o Rony Lessa, que é o jagunço, entregou num acordo de delação premiada, rompeu a ormetá desta sociedade paralela de milícias, investidores, capitalistas, deputados, vereadores. E nós tivemos uma situação, inclusive, meio esdrúxula durante esta votação, porque a maioria dos deputados federais não votou a favor dele ficar na prisão, os deputados do Rio de Janeiro. E a votação, quando nós consideramos o resultado final, foi impressionante, porque o Bolsonaro se comprometeu pessoalmente, fez uma convocação, mobilizou as tropas e, por isso, eles tiveram mais de 100 votos a favor, contra a prisão do Brazão. Isso desgastou o Lira. Por outro lado, o Lira também está se sentindo mais conflituado com o governo,
porque ele não é indiferente à contraofensiva do bolsonarismo, ou seja, há uma correlação entre a manifestação de Copacabana e o posicionamento do Lira. O Lira, mesmo para poder garantir alguém que seja da confiança, ao mesmo tempo do centrão, que é a representação política dos interesses das frações oligárquicas dos pequenos estados, é fundamentalmente isso o centrão. São partidos arcaicos, cujas siglas mudam de 2 anos, concluindo, e ele sabe que o futuro depende da sua sucessão e o centrão depende do bolsonarismo para ter um presidente da Câmara que seja da sua confiança. Então, há também tensões claras, chantagens públicas do Lira contra o governo. Eu penso que está na hora do governo fazer o centrão sair de dentro do governo. Foi um excesso. Eu nem era a favor do Alckmin na vice-presidência, mas o centrão dentro do governo, acho que foi mais do que um erro de tática, a mão ficou pesada. E antes que eles aprontem mais, é mais digno, considerando que é praticamente inevitável que eles mesmos tomem a iniciativa de desconhecer, deslegitimar os membros do centrão que estão no Ministério, é mais digno e dá uma sinalização com mais firmeza e é mais empolgante, inclusive, para a esquerda, se for o governo a romper com o centrão. Então, antes que o Lira aumente o tom, está na hora de romper com o centrão. Mauro, câmbio. Perfeito. Muito obrigado, Valério. Bom fim de semana para você. Saio de férias agora, volto em 1º de maio, mas a gente vai conversando pelo WhatsApp sempre, somos bons amigos, isso é uma alegria para mim. Parabéns pelas férias, aquele abraço, meu velho. Um abraço.